Sentar, meus irmãos. Tem uma frase, eu não sei quantos de vocês já ouviram essa frase, que diz o seguinte, que o bom marinheiro se faz na tempestade. Não sei se você já ouviu essa frase, se não ouviu, quero apresentar ela a você. O bom marinheiro se faz na tempestade. E por que se faz na tempestade? Porque quando a tempestade bate, todo o conhecimento que o marinheiro tem é posto à prova. E à medida que as circunstâncias inesperadas vão acontecendo, o marinheiro ele vai sendo demandado dele, que ele tem ali uma habilidade para contornar aquelas situações e assim não deixar o barco, o navio naufragar. Meus irmãos, a maturidade cristã se faz na prova. O cristão, ele precisa de tempestades para amadurecer a sua vida, amadurecer a sua espiritualidade. A maturidade cristã, ela não acontece apenas quando nós adquirimos um pouco mais de conhecimento da Bíblia. A gente precisa adquirir este conhecimento e experimentar este conhecimento. A palavra de Deus, ela é muito clara. Para você, de fato, dar provas de que você conhece a Deus e tem intimidade com Deus, é necessária a experiência. Certa vez, depois de ter ensinado a alguns dos seus discípulos lá no monte, Jesus disse o seguinte, que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é que Jesus está chamando a atenção? Não adianta ouvir, não adianta conseguir discernir os sons que saem da minha boca se você não tiver no coração a disposição para praticar, para exercitar-se naquilo que você tem aprendido. Então, meus irmãos, a maturidade, o amadurecimento na vida cristã requer tempestades. Tempestades dessa vida que vão provar o nosso conhecimento, a nossa vida com Deus, situações de bonança muitas vezes, mas também situações de escassez muitas vezes, e é nesse momento que nós precisamos manter a fé no Deus que é provedor da nossa vida, do Deus que cuida da nossa vida, seja em que circunstância nós estivermos. Eu não sei como você vai terminar esse ano de 2022, se vai estar abastado financeiramente, materialmente, se sua saúde vai estar completamente boa, mas o que nós precisamos para qualquer situação em que nós estejamos passando, irmãos, é manter a nossa fé firme no Deus provedor, no Deus que nos sustenta, no Deus que provê o alimento sobre a mesa, do Deus que nos fortalece o nosso sistema imunológico, do Deus que afasta de nós as enfermidades. Este é o Deus a quem servimos. Paulo, quando escreveu essa passagem que nós acabamos de ler, ele estava numa situação não muito boa. Qual era a situação de Paulo? Paulo estava preso, irmãos, provavelmente numa prisão em Cesareia. As prisões romanas, irmãos, era algo extremamente horrendo. Um prisioneiro, quando entrava na prisão, dificilmente ele tinha esperança de sair de lá vivo. E Paulo está numa situação como essa, uma situação em que a sua vida está encaminhada para a morte, porque ele está preso. E é nessas circunstâncias que Paulo, então, escreve essa carta aos Filipenses, uma igreja muito amada do apóstolo Paulo, porque era uma igreja ajudadora, aquela igreja que suportava o missionário no campo missionário. E por muitas vezes, diz aqui essa epístola, Paulo falando, que aquela igreja desejava demonstrar o seu amor e o seu carinho pelo apóstolo Paulo, só que lhe faltava oportunidade para isso. É quando, então, essa igreja envia donativos, envia sustento para a vida de Paulo, nessa situação em que ele está. E ele escreve, então, para aquela igreja, consolando o coração daqueles irmãos e, de uma forma surpreendente, demonstrando o que é que fazia ele firme naquela situação que ele estava passando. Pare e pense, se fosse você preso por causa de Cristo hoje, se você estivesse numa prisão hoje, onde a comida não é boa, onde o ambiente é insalubre, sua saúde vai ser prejudicada, o que fortaleceria você? Onde você iria buscar forças para estar firme numa situação como essa? Paulo estava firme no Senhor. Paulo estava firme porque ele confiava no Deus provedor, no Deus que cuida de sua vida. E aquilo que os filipenses fizeram em relação a ele,
mandando para ele o mantimento, o alimento, né, dando a ele aquilo que ele necessitava, Paulo tem uma visão e percebe que aquilo ali é uma graça de Deus, é um favor de Deus, é o Deus provedor, provando que ele é quem cuida da vida dos seus servos. Meus irmãos, nessa passagem, a lição que Deus fala ao nosso coração é que com fé na provisão dele, nós estamos fortalecidos para qualquer circunstância ou situação que venhamos passar. Por que que muitas vezes na hora da tempestade a gente acha que vai naufragar, ficamos desesperados e achamos que tudo vai se perder? Porque a nossa fé é pouca. Nós precisamos da fé, da confiança posta não em qualquer coisa ou de um otimismo como o mundo muitas vezes diz, né? Tenha fé, né? Mas fé em quê? A nossa fé, irmãos, tem um objeto. A nossa fé tem uma pessoa a quem nós nos dirigimos, a Ele, e confiamos na ação dEle. E essa pessoa é Deus. Meus irmãos, com fé na provisão de Deus, no Deus provedor que temos, nós estaremos firmes para enfrentar os momentos de escassez e os momentos também de bonança. E eu queria que você observasse aqui comigo algumas coisas. Quando é que essa fé na provisão de Deus nos fortalece? Em que circunstâncias nós podemos experimentar esse fortalecimento que a fé na provisão de Deus nos dá? Eu percebo aqui nessas palavras de Paulo, pelo menos 3 momentos que ficam claros aqui para mim. Primeiro deles, irmãos, no sofrimento por causa de Cristo. Quando nós estamos sofrendo pela nossa integridade espiritual, pela nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele vai prover aquilo que nós necessitamos no momento do sofrimento por causa de Cristo. Devemos nos lembrar que Paulo estava preso, e ele diz assim no versículo 10 e 11, fiquei muito alegre no Senhor, observe o que ele está dizendo aqui, no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de você, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Quando Paulo, então, agradece pelos donativos que ele recebe, o que é que Paulo diz? Que se alegra no Senhor. Por que ele não diz, eu me alegro na igreja em Filipos, que foi a igreja que enviou o mantimento? Porque Paulo sabia que Deus, que Cristo Jesus era aquele e é aquele que está no controle da história da igreja, dos servos de Deus, e é este Deus quem provê o que os seus servos necessitam no momento do sofrimento. Está Paulo lá na prisão, necessitando de muitas coisas, e Deus levanta então essa igreja, para que essa igreja socorra o apóstolo nessa circunstância que ele estava passando. Um detalhe aqui também, é que Paulo não estava preso por ter cometido algum crime. Não havia crime. Qual era o crime de Paulo? O crime de Paulo era pregar o Evangelho. E por conta da pregação do Evangelho, muitos judeus se levantaram contra ele, caluniando ele, acusando a vida dele. E era por isso que ele estava preso. E nessas circunstâncias, Deus então envia a provisão para ele, envia o que ele necessita na prisão. Meus irmãos, Deus ele levanta a sua igreja para socorrer seus servos em aflição. Um servo fiel, irmãos, ele está debaixo da provisão de Deus. O infiel não. Aquele que é infiel, aquele que não teme a Deus, aquele que está preso por motivos justos, né? Esses daí, eles estão numa situação extremamente difícil. Mas aquele, irmãos, que é servo de Deus, que vive para o Senhor, que entendeu, como Paulo entendeu, que já não vive eu, mas Cristo vive em mim, esses estão debaixo da provisão de Deus. E Paulo dá testemunho com a sua vida disso. E que Deus, ele provê, ele providencia aquilo que os servos fiéis dele necessitam. Mas há outro momento aqui que as palavras de Paulo também nos revelam que a provisão na fé de Deus, provisão no Deus, né, de Deus, a fé nessa provisão fortalece. Em que momento é esse? No momento onde as nossas necessidades básicas são sentidas. Ou seja, nas necessidades mais básicas, quando não temos o que comer, quando não temos o que beber, nós podemos confiar no Deus que sustenta as aves dos céus, no Deus que sustenta o lírio do campo e que não deixará o alimento faltar sobre a mesa.
Olha o que Paulo diz no versículo 12. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade. Essa necessidade aí a gente vai ver, é necessidade de alimento, é fome. Ele está dizendo, eu sei o que é ter fome. E aí ele continua dizendo, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Ele termina então dizendo no versículo 3, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo que Paulo entendeu, meus irmãos, que a gente precisa entender? O segredo é a fé no Deus provedor. Tudo posso naquele que me fortalece, em outras palavras, eu tudo posso naquele que me sustenta, daquele que estar comigo, daquele que me dá a sua companhia. E Paulo está dizendo, nessa situação, debaixo dessa bênção, pode me faltar até o alimento sobre a mesa, mas eu sei estar firme, eu sei estar contente, eu não murmuro, eu agradeço a Deus. Meus irmãos, Deus alimenta seus filhos famintos. A vontade dele é mais importante do que alimento, é verdade. Pois Jesus diz lá em João capítulo 4, versículo 34, Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está no centro da vontade de Deus, está debaixo do cuidado do Deus provedor. Irmãos, é algo tão impressionante, que até mesmo a fome, o alimento, a escassez do alimento, não é capaz de desanimar aqueles que estão no Senhor. É por isso que Jesus coloca a vontade de Deus acima das necessidades básicas, fisiológicas. Meus irmãos, nas necessidades básicas da vida, a nossa fé no Deus provedor é provada, é provada. Quando a gente olha, chega o fim do mês, de repente não tem lá a comida sobre a mesa, é um momento de teste. É a tempestade soprando para provar se somos marinheiros e bons marinheiros da vida. Meus irmãos, precisamos nos lembrar que nessas circunstâncias, são nessas circunstâncias que nós podemos ver a mão de Deus cuidando de nós, zelando por nós. Meus irmãos, ainda há um outro momento aqui nessas palavras de Paulo também, que a fé na provisão de Deus, ela vai ser testada e ela vai nos fortalecer. E é no momento da fartura sobre a mesa. Aí você diz, poxa pastor, mas na fartura não há teste. Você se engana. Às vezes nós somos provados na fartura quando temos lá um grande banquete na nossa mesa, na nossa cozinha, mas não temos o coração grato. Temos dificuldades para agradecer e para reconhecer que Deus foi quem proveu aquilo ali sobre a mesa. Esse fim de ano, você pode olhar nas redes sociais, muita gente começa a agradecer. Eu agradeço pelas conquistas disso, pelas conquistas daquilo outro. Aí você vê muita gente tributando as suas conquistas, a força do seu trabalho. Eu levantei pela manhã, acordei cedo, me desgastei demais e por isso conquistei. Em parte isso é verdade, mas não é a verdade toda. Porque a verdade toda, irmãos, é que nós temos o que temos, a fartura que temos, porque o Deus provedor é quem nos dá. É Deus quem coloca sobre a nossa mesa lá a comida. Foi Deus quem colocou lá o café para você tomar dessa noite antes de chegar aqui. E nós precisamos ter o nosso coração grato, porque a fartura também prova o coração. A fartura também prova se nós temos um real entendimento de quem é que sustenta a nossa vida. E no momento da fartura, a nossa fé no Deus provedor precisa ser firme, para que a gente possa olhar para o pão e dizer, Senhor, eu te agradeço, porque foi o Senhor quem colocou sobre a mesa. Fazer bem mais do que aquela oração repetida que a gente faz, às vezes, sem nem pensar, Senhor, eu te agradeço aqui por essa comida, por esse pão, e a gente está nem pensando nisso, a gente só está falando da boca para fora. Então, a fartura também testa o coração. Na fartura nós reconhecemos a graça de Deus, e a fé em Deus, irmãos, na fartura nos ensina a ter um coração grato. É Deus dizendo, meu filho, minha filha, tenho lhe abençoado. Você está terminando o ano agora de 2022, próspera, abençoado. Então agradeça-me,
agradeça-me. Se volte para mim em gratidão. Meus irmãos, para finalizar, ponha a sua fé na provisão de Deus. Não sei qual é a sua situação mais íntima, o que é que Deus necessita prover para a sua vida, precisa prover a sua vida, mas ponha a sua fé nele, porque ele não desampara seus filhos. Paulo estava preso, Paulo estava numa situação muito difícil, nenhum de nós aqui estamos sequer próximo daquilo que Paulo estava passando, e em meio àquela situação difícil, ele viu o seu Senhor provendo, o Senhor levantando a igreja, o Senhor tocando nos corações para que os corações o abençoassem. E ele diz mais: tanto na escassez como na fartura, eu tudo posso no Senhor, porque o Senhor não desampara os seus filhos, porque este é o segredo do contentamento, é estar firme, confiante no Deus que sustenta a vida dos seus filhos. Quando os discípulos estavam aflitos, eles eram pescadores, alguns trabalhavam cobrando impostos, né, como o caso de Levi e Mateus, né? Pedro, pescador, Tiago, João também. E quando eles passaram a seguir a Jesus, eles viviam de donativos, de ofertas que eram dadas. Inclusive, Judas era o tesoureiro, né? Era aquele que juntava o dinheiro. E certa vez, tomados por uma certa ansiedade, eles começaram a se questionar no coração, né, como é que eles iriam sobreviver, como é que eles seriam sustentados se agora eles não estariam trabalhando. Eles iriam ser sustentados o resto da vida ali por uma oferta de um e de outro e tal. E aí Jesus conta para eles uma historinha, né, que não é na verdade uma história, mas uma analogia do cuidado de Deus. Ele diz o seguinte: olhem as aves dos céus, elas semeiam? Elas não semeiam. Elas colhem e ficam juntando em celeiro, né, fazendo a provisão para elas? Não, elas não fazem isso. Elas estão no mundo apenas para cumprir o propósito daquilo que Deus assim estabeleceu na ordem da criação. Olhe os lírios do campo, disse Jesus, aquela flor linda, né? Veja como ela é bonita. Quem é que veste ela? E ela, com toda a sua beleza, hoje está bela, amanhã murcha e depois é lançada no fogo. Quem é que sustenta ela? A conclusão é Deus quem sustenta. E aí Jesus faz uma pergunta retórica dizendo o seguinte: vocês não valem mais do que uma ave do céu? Será que vocês não valem mais do que um lírio do campo? É claro que nós valemos mais, irmãos. Então, nosso coração precisa descansar no Deus provedor. O nosso coração precisa descansar naquele que cuida da nossa vida. E é por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me sustenta em toda e qualquer situação. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que nós aumentemos a nossa fé na provisão do nosso bom Deus. Vamos orar? Vamos pedir essa graça a Ele mais uma vez. Oh, meu Senhor, nós te louvamos, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos traz direção. Reconhecemos que às vezes, Senhor, nosso coração está temeroso com aquilo que tem nos faltado aqui nessa vida. Eu te peço nessa noite, tenhas misericórdia de mim, da tua igreja, que nós, Senhor, venhamos aumentar a nossa fé, como foi com Paulo, como foi com aqueles discípulos que ouviram a tua instrução. Que nessa noite, Senhor, saiamos daqui com a certeza de que, independente da situação que estejamos passando, nada pode nos desanimar ou nos entristecer, porque estamos em Ti, Senhor, porque estamos sendo sustentados pelo Senhor, e o que temos agora vem da Tua mão, e se não temos é porque o Senhor não viu por bem nos dar. Pai, eu te peço, nos dá a satisfação, a gratidão, para que possamos ser também gratos a Ti, Deus, e provados e aprovados, Senhor, na fartura. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor tem abençoado muitas vidas aqui entre nós, muitos irmãos têm prosperado, Deus, e eu te louvo por isso, e rogo que o Senhor também esteja, Deus, sendo agradecido por eles nesse momento de fartura. Pai, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos orienta. Assim eu te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos.